Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. A gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez o foco vai ser em um Digimon do Digimon Cross Wars, que é um Digimon que deixou muitas pessoas até confusas, né? Com certas comparações com os Garurumons. A gente vai estar falando um pouco mais dele, de várias evoluções aqui que vão aparecer. Mas por enquanto, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar? Vamos lá! Então a gente vai estar começando pelos 3 Digimons iniciais nessa linha evolutiva. A gente vai ter o Punimon, o Tunomon e o Black Gabumon nesse caso. Eu vou explicar algumas coisas aqui muito importantes para vocês. No caso, o Punimon e o Tunomon se conectam com os Gabumons, variações do Gabumon e tudo mais. Fica extremamente coerente, sempre foi assim desde o começo, né? Eles já são Digimons que têm pelos assim e tudo mais, e uma personalidade muito parecida, mesmo quando eles estão no nível em treinamento. Faz sentido que eles passem por essa evolução. Evoluem muitas vezes para Digimons feras e coisas semelhantes, o que fica muito legal. Nesse caso, eles vão se transformar no Black Gabumon. E por que, galera, o Black Gabumon é tão importante para essa linha evolutiva? Porque ele é basicamente um Gabumon do atributo vírus, né? Inclusive na descrição dele tem duas diferenças principais. A primeira é que a pele, né, que fica em volta do corpo dele, né, o corpo de lagarto dele, foi feita de pelos de Garurumon vírus, né, que é basicamente o Black Garurumon. Então faz sentido que ele mesmo seja do atributo vírus também. Além disso, é dito que ele é bem violento às vezes, porém se você tira essa pele dele, ele vira um covarde, ele se esconde porque ele tem vergonha, da mesma forma que o próprio Gabumon e às vezes o Psychemon também acabam fazendo. Então ele não é tão diferente assim. Por ele ser um Digimon do atributo vírus, o Black Gabumon vira um covarde mesmo assim quando ele perde a capa, então ele muda um pouco de personalidade. Ele é um atributo vírus um pouco diferente. Eu acho que ele fica bem legal para essa linha evolutiva. Inclusive, recentemente, mesmo as pessoas que cuidam de Digimon já estão conectando o Black Gabumon com o pilar desse vídeo, né? Então muito importante isso. Agora, esse Black Gabumon, quando ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, vai evoluir de uma maneira um pouco diferente. Chegando ao pilar desse vídeo, nós temos o Dorulumon, que já está aparecendo para vocês aí, para aqueles que assistiram Digimon Cross Wars, também chamado de Digimon Fusion, vão se lembrar desse Digimon muito bem. Então, vamos para alguns primeiros detalhes que são extremamente importantes para esse Digimon, que a maioria das pessoas desconhece. Esse Digimon, galera, é do atributo vírus, tá? Então, ele ter o atributo vírus é importante porque ele se conecta muito bem com o Black Gabumon, como eu disse, que também é do atributo vírus. Não só isso, ele tem essa aparência de um lobo que tem umas brocas assim, né? Várias partes do corpo parece que tem umas pontas metálicas e coisas do tipo brocas. Isso é bem importante, galera, principalmente pela constituição dos Digimons como o Tsunomon e o Gabumon e o Black Gabumon. Porque eles têm chifres, né? O Punimon já tinha chifres, basicamente. Depois um daqueles chifres do Punimon se torna o chifre do Tsunomon, que acaba se tornando o chifre do Gabumon, ou do Black Gabumon, ou do Psychemon. Só que quando esses Digimon se transformam no Garurumon, né? Tô falando do Garurumon, ele perde aquele chifre completamente, nunca mais ele ganha aquele chifre. Porém, no caso do Dorulumon, ele tem um chifre dourado na testa, no formato de uma broca, né, que faz referência a esses chifres que eu disse pra vocês. Além disso, várias pontas de chifres e brocas pelo corpo, o que eu acho que fica bem legal. Além disso, é dito na descrição do Dorulumon, né, que esse chifre que ele tem na testa é basicamente parte dos pelos dele que se tornaram, né, esse chifre broca ali, né, o que é bem interessante. E isso é muito semelhante com o que a gente vê, né, no Tsunomon. O próprio Tsunomon, ele basicamente pegou alguns pelos ou algo do tipo que ele tinha no corpo, endureceu e ganhou aquele chifre, o que é bem parecido com isso, o que é bem legal, que cria essa conexão muito incrível aqui. Porém agora a gente vai pro nome dele, Dorulumon, né? Esse Dorulu é basicamente o som de uma broca girando, como eles pronunciam essa onomatopeia em japonês. Porém, esse não é o ponto importante. O nome do Dorulumon também pode ser traduzido como Dorurumon, né? Bem parecido com Garurumon, com certeza. O nome dele é basicamente uma mistura de Drill, que é broca, com Garuru, né, que é o mesmo que é usado para o nome do Garurumon. Ou seja, o Dorulumon é basicamente uma variação de Garurumon também, o que é muito importante, né? Apesar de nunca ter sido mostrado assim, o Dorulumon é basicamente um Garurumon um pouco diferente também.
faz todo sentido que ele também seja a evolução dos Gabumons, Black Gabumons, Psychemons e coisas do tipo, né? Como eu disse, ele se conecta melhor com o Black Gabumon por ele ser do atributo vírus também, né? E quando a gente vai para a descrição dele, é dito que ele é muito cavaleiro, ele tem um espírito muito legal, protege os outros, bem o que o Garurumon é mesmo. Porém, ele gosta de ficar em montanhas rochosas e coisas do tipo, descansando sozinho. Ele trabalha sozinho na grande maioria das vezes. E a gente vê isso de maneira um pouco diferente em Cross Wars, né? Ali ele trabalha e se funde com outros Digimons. Mas mesmo lá, ele tem meio que essa personalidade de lobo solitário, o que é muito característico dos Garurumons e variações dos Garurumons, o que é bem legal. A grande diferença é que ele não lança ataques de energia ou fogo nem nada, ele usa principalmente as suas brocas para estar lutando, da cauda, da cabeça, né, entre outras brocas que ele tem pelo corpo e por aí vai, né? Fora isso, ele corre, se movimenta e luta, bem parecido com o que a gente vê em Digimons Lobos, os Garurumons, com certeza, principalmente, o que é muito, muito legal. Ele tem um ataque de tornado que ele usa com as brocas também, mas mais uma vez ele tá usando a própria broca dele. Mas então, esse foi o Dorulumon, galera. Eu acho ele super legal, um dos melhores designs de Digimon criados na época de Digimon Cross Wars, com certeza. Mas agora a gente vai com ele pro nível perfeito. Pro nível perfeito nós temos o Jäger Dorulumon, que já tá aparecendo para vocês aí. Mais uma vez um Digimon do atributo vírus, e agora ele se torna um bípede, ou seja, ele passa a andar sobre duas pernas, o que é bem característico dos Garurumons também, né? A gente sabe pelo Eri Garurumon, Black Eri Garurumon, e agora pelo Jäger Dorulumon, né? Bem interessante. Ele, em vez de se tornar um guerreiro lutador, né, meio punk de certa forma, como o Eri Garurumon, se transforma em um cavaleiro, né? Quase como um cavaleiro medieval, que usa uma lança misturada com uma broca enorme, o que é também bem característico do Dorulumon, fica bem legal pra ele. Tem uma capa enorme, tem uma garra no braço esquerdo dele, que na realidade é um grande escudo que ele usa, né? Então, essa lança é chamada de Sturmstinger, e o escudo em japonês é chamado de Zashu Shield, mas se traduz para Mongrel Shield, o que fica bem legal pra ele, né? Ele luta muito bem com esses equipamentos. É dito que ele é o tipo do cavaleiro que gosta de lutar sozinho ainda, né? Parecido com o que a gente vê no Dorulumon. Mas ele é do tipo que ele sabe que tem, né, um exército com ele, às vezes outros grupos de Digimons. Então ele abre caminho, né? Ele tem equipamento, ele luta tão bem que ele abre caminho. Ele vai perfurando, né, as armaduras dos inimigos com sua lança-broca, até ter um caminho para que os outros sigam ele e venham com ele, o que é bem interessante, né? Ele luta muito bem, e agora a gente tem uma visão de um Digimon que apareceu apenas no mangá de Digimon Cross Wars. Então, para aqueles que apenas assistiram o anime de Digimon Cross Wars, Digimon Fusion, saibam que essa forma do Dorulumon apareceu oficialmente no mangá de Digimon Cross Wars, que conta uma história completamente diferente. Então, se você não leu aquele mangá, leia, porque daí você vai ver esse Digimon lá em ação e lutando muitas vezes, e por aí vai, o que é muito legal e que traz muita personalidade a mais pro Dorulumon também. Então, galera, esse foi o Jäger Dorulumon. E só deixa eu mencionar um pequeno detalhe para vocês. Esse Jäger no nome dele, né, vem de caçador, se traduz basicamente para caçador, quando a gente pega da linguagem original dessa palavra, que é o alemão, né, o que é bem interessante. Então muitas pessoas, por exemplo, vão se lembrar desse Jäger quando se lembram de Attack on Titan, né, de Shingeki no Kyojin, porque lá tem um personagem que tem o nome escrito exatamente da mesma maneira. Então sim, ele tem o mesmo nome, mas não é porque eles estão fazendo referência ao personagem de Attack on Titan, mas sim fazendo referência aos caçadores, né? Porque é para isso que se traduz essa palavra, e ele é o tipo do cavaleiro caçador, né, dentro do campo de batalha, o que é bem interessante. Então, esse foi o Jäger Dorulumon, e agora a gente vai pro nível Mega. Pro nível Mega nós teremos o Shoutmon X6, então escrito dessa maneira que vocês estão vendo aí, X6. Essa forma, galera, do Shoutmon apareceu apenas no mangá de Digimon Cross Wars também. E por que ela apareceu apenas lá? Porque ele é o resultado de uma fusão entre todos os Digimons que formam, por exemplo, o Shoutmon X5, porém todos eles estavam evoluídos, assim como o Jäger Dorulumon, que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, o Shoutmon X6 não existiria se todos esses Digimons não tivessem evoluído, e por isso ele não apareceu no anime de Digimon Cross Wars, porque essas evoluções não aconteceram no anime, infelizmente, né? Todas elas são muito legais. Então vocês vão ver que parte dessa fusão tem partes do Jäger Dorulumon, do Attlor Ballistamon e por aí vai, o que é muito interessante, o que mostra o quão poderosa é essa forma, essa fusão, né?
Então, nesse caso, galera, ele tem um pouco do medieval que vem ali do Jäger Dorulumon, e por isso, por exemplo, ele tem dois equipamentos chamados Demolition Horn, que vem do Atler Ballistamon provavelmente, e Soul Calibur, que vem do Jäger Dorulumon muito provavelmente, né? Ali uma referência a Soul Calibur, de certa maneira, o que é bem interessante, mas está escrito Sol do nosso Sol mesmo, provavelmente, né? O que é bem legal. E ele também pode ter o Shooting Starmon às vezes ou não, né? Que é a evolução dos Starmons do Cross Wars, onde dá para ele um ataque onde ele dispara uma esfera de fogo incrivelmente poderosa. Então, eu diria para vocês que essa forma do Shoutmon, né? É uma forma muito mais medieval, digamos assim, do que as outras que a gente vê pra ele, que apareceram até no anime, o que é muito interessante. Ela é chamada de Evolution Mode, muito provavelmente porque todos eles estão evoluídos. E é uma forma muito legal, que foi até que recentemente adicionada ao livro de referências. E aqui, galera, a gente vai pegar ele então e vai pro nível acima do Mega de certa forma. Não que essa forma já não possa ser considerada acima do Mega de alguma forma, mas vamos para ela agora. Que é, obviamente, o Shoutmon X7 Superior Mode. Não apenas ser o X7 vem depois do X6, faz todo sentido, né? Vem do X5, número 5, depois pro 6 e depois pro 7, o que dá muito mais coerência para essas fusões e formas no mangá do que no anime, o que é bem interessante. É o X6 aparecendo lá, inclusive, também. Mas essa é a forma onde o Shoutmon se funde com todos os Digimons que existem. E o Dorulumon, ou no caso o Jäger Dorulumon, fazem parte, né, dos Digimons principais que resultam nessa fusão. Então, obviamente que essa seria uma forma evoluída para ele também, né? Não que o Shoutmon não seja o principal aqui, ele dá um nome para tudo isso, mas o Dorulumon é incrivelmente importante para que essa forma exista. Então faz todo sentido que ele leve o mesmo grau de importância aqui, mesmo que o nome dele não apareça agora, né? Sendo o Shoutmon X7 Superior Mode, obviamente a gente está falando de um dos Digimons mais poderosos que existem, né? E por isso ele vai estar aqui no final dessa linha evolutiva com seus ataques incrivelmente roubados e poderosos para encerrar essa evolução correta. Então, galera, eu acho que eu expliquei muito bem para vocês todas as conexões com o Dorulumon e o Jäger Dorulumon. Eles são os dois Digimons principais para essa linha evolutiva, se vocês pensarem bem. Porém, eu acho que eles se conectam muito bem ali com o Black Gabumon, até com o Shoutmon X6. Eu acho que tudo aqui ficou bem legal, né? E se uma linha evolutiva como essa aparecesse pro Dorulumon dentro de algum jogo, dentro de alguma história, eu acho que ficaria muito legal também, né? Talvez se eles criarem um nível Mega só pra ele, né, um nível inicial só pra ele, fique legal, mas eu expliquei pra vocês porque tudo isso fica muito legal também, da mesma maneira. Eu acho que é muito semelhante com aquilo que a gente vê pra certos Digimons, por exemplo, lá de Digimon Adventure 2, né, onde a gente tem, por exemplo, o Vmon, que vai pra X-Vmon, e depois, muitas vezes pra ele passar pro nível perfeito, ele precisa se fundir com alguém. É bem semelhante se vocês pensarem bem. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos aqui do canal. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.